Boa noite, irmãos. Pode ser, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Ui. Amém? Glória a Deus. Vamos usar a sua Bíblia em 1 Reis. Estou alegre pela presença do pastor Luiz aqui conosco. Pastor Luiz é de casa, a pessoa que nós aprendemos a amar. O homem de Deus, né? Aqui o nosso amigo também nos visitando não, é cultuando conosco. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 17. Vamos pular para o capítulo 18. Capítulo 18, versículo 21. Depois nós vamos pular para o 17. E então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-os. Se Baal, segue-os. Porém o povo não respondeu nada. Pai, a voz é minha, a palavra é tua. Fala conosco nessa noite. Assim te peço no nome de Jesus. Amém? Irmãos, tivemos a festa das crianças no sábado, à tarde. Eu fui uma criança recebeu o brinquedo, foi uma bênção. Domingo de manhã tivemos o café da manhã com as crianças. Eu até quero agradecer o irmão Marcelo que está aqui conosco, membro da igreja. Se eu fosse o Marcelo, acho que o trabalho tinha até parado lá. Aqui contribui e ajuda para aquela base lá permanecer. Então o pastor Marcelo também, que está nos Estados Unidos. Todo mês ele manda uma contribuição para ajudar lá com o trabalho. Mas sabe que Deus te abençoe grandemente, sei que você não faz pedindo nada em troca, mas você está semeando no reino de Deus. Amém? E eu desci para a Vitória na segunda-feira, terça para a igreja, e de terça-feira para quarta eu comecei a passar mal. Quarta-feira fiquei muito mal. E ontem eu fui parar no pré-alto de noite. Mas eu falei com Deus: Senhor, eu quero estar na igreja, quero estar lá cultuando o Senhor com os irmãos. E mesmo se eu estivesse mal, eu estaria aqui do mesmo jeito. Porque desde quando eu me converti, eu confessei Jesus como meu Salvador, está gravado na tábua do meu coração, Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Está acontecendo que durante as semanas a maioria das igrejas vazias, nos bares estão lotados, né? Lucas, capítulo 17, versículo 26, 27, 28, Jesus dizendo que nos últimos dias seria igualzinho o dia de Ló e o dia de Noé. Ou só queria saber de farra e de festa. Aí tudo aquilo que é chamativo à carne o povo gosta. Mas tudo que é feito para Deus já é difícil, porque a porta é estreita, o caminho é estreito, e o próprio Jesus chegou a dizer assim: muitos até vão tentar passar pela porta, mas não vai conseguir. Mas tem aqueles que ainda são fiéis, passam suas lutas, suas provações, suas adversidades. A gente serve a Deus, mas nós temos os nossos momentos difíceis. Mas nós aprendemos com Abacuque: o justo viverá pela fé. Amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele me chamou muita atenção. Por quê? Porque na época, Acabe, rei de Israel, ele conhecia Deus, conhecia as leis de Deus,
E ele sabia do perigo da idolatria. E ele vai e casa com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher, ela trouxe os costumes e suas religiões, né, a sua idolatria da sua nação. Jezabel adorava vários deuses, mas havia um Deus que era o principal, que era Baal, conhecido como Baal-zebub. Na época, ela mandou quebrar os altares de Jeová, os altares de Javé, os altares do Deus Altíssimo, foi mandado quebrar. E havia ameaça de morte se alguém fosse pego adorando a Deus, o Deus de Israel. E ela colocou na cabeça das pessoas que para a nação prosperar e para que pudesse ter pão na mesa, eles deveriam levantar dentro de suas casas e até mesmo nos montes altares a Baal. Baal, para eles, a Jezabel colocou como Deus da fertilidade. Fertilidade em todos os aspectos. Na agricultura, para aquele que criava animais, os seus animais só vão produzir se você adorar Baal, porque é o Deus da fertilidade. A sua semente só vai germinar, você só vai ter frutos se você adorar Baal. Aí juntou o medo, porque as pessoas tinham medo de Jezabel. Algumas pessoas perseguidas e mortas por não se prostrar diante dessas heresias, desses ensinos de Satanás. Elias vivia no monte. Elias, o tesbita, ele até pensou que só tinha ele por profeta. Mas havia profetas que não tinham se encurvado. Havia profetas que não tinham se entregado. Havia profeta que estava guardado, escondido, protegido. Mas Elias era o único que dava as caras, mesmo sabendo que podia morrer, porque a sentença de morte de Elias já estava decretada. O próprio Acabe, a própria Jezabel, dando ordem aos seus soldados: a hora que encontrar, mata. E Elias, ele está em cima do monte, é enviado 50 soldados e um capitão. Elias, homem de Deus, desça deste monte. Ele disse: se eu sou homem de Deus, me desça fogo no céu e consuma todos vocês. Não sobrou nem cinza dos homens. Pela segunda vez foi enviado 50 mais um. Enfim, irmãos, um dos capitães chega e diz: Elias, nós sabemos quem você é. Nós sabemos que você é o servo do Deus Altíssimo. Poupe as nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Aí Deus falou: Elias, pode descer. Com esse aí você vai. E realmente nenhum deles morreram. Eles tinham ordem de matar, não mataram. Elias foi se apresentar diante de Acabe. As primeiras palavras de Acabe quando viu Elias: és tu o perturbador de Israel. Porque o povo, irmãos, desde o tempo de Adão até o dia de hoje,
não quer ouvir a verdade, não quer viver a verdade, não quer obedecer a verdade. Acabe sabia que o que ele estava fazendo era errado. Ele sabia que ele estava pecando contra Deus. O perturbador de Israel era uma mulher chamada Jezabel e não Elias. Não era Elias. O perturbador era Jezabel. E a Bíblia diz: Elias faz um desafio, irmãos. Só pode fazer desafio quem tem vida no altar. Só pode fazer desafio quem obedece a palavra, quem tem intimidade com Deus. A intimidade de Elias era tão forte que no capítulo 17 ele diz para Acabe: não vai chover em Israel. E não era Deus falando, era ele. Segundo as 3 palavras, não vai chover. O céu se fechou, não chovia mais em Israel. Deus falou para Elias: ó, vai para o Querite. Ele foi para o ribeiro chamado Querite. Lá tinha pão, lá tinha carne. Elias estava sendo cuidado por Deus. O gado estava morrendo. Os grãos não nasciam mais. A lavoura subindo poeira. Por que Deus assinou embaixo que Elias decretou? Nesses 3 anos e 6 meses de fome, Deus estava mostrando para Jezabel: o teu Deus é um Deus de mentira. Estava mostrando para Israel: o Deus de Jezabel não faz nada, não é nada, porque se ele fizesse alguma coisa, estava chovendo, tinha fartura e tinha prosperidade. Porque Deus passou por ele, tem seus meios de mandar sua mensagem. Talvez Elias, não estou dizendo que é o caso, ele poderia: rapaz, não é que Deus fechou o céu mesmo, não está chovendo mais. Na realidade não foi para engrandecer Elias, foi para colocar Baal por terra. Cadê o Deus que eles estavam adorando? Cadê o Deus que eles tinham levantado altar? Era 450 profetas e mais 400 profetas. Era 450 de Baal e 400 de Acera, que é o feminino de Baal. A oração de vocês está indo para onde? A oração de vocês está indo para onde? Esse Deus feito pela mão de homens tem olho, não vê, tem boca, não fala, não responde, tem as mãos, mas não mexe, tem os pés, não saem do lugar. Deus estava mostrando para Acabe e para Jezabel que os deuses que eles trouxeram não era nada diante dele, porque o Deus de Israel não era um Deus que você podia ver, porque os deuses das nações, esculpido em madeira, em pedra, em ouro, em prata, as pessoas viam, se curvavam e adoravam. Paulo, num certo lugar, ele foi pregar, ele disse: eu estou aqui representando o Deus invisível, porque o povo estava acostumado a ver deuses feitos na mão do homem. O nosso Deus você não vê. Esse dia eu estava comentando, você olha, não é. Irmãos, eu creio que vocês já viram um vídeo dos astronautas. Eles olham lá de cima, a Terra é redondinha. Você olha para o Sol, a Terra não é quadrada, não é chata, não é pontuda, a Terra é redondinha. A Lua é redondinha.
todos os planetas, né, Martinho? Tudo redondinho. É como Deus tivesse pegado, feito assim. Já viu quando você pega um bolo de barro e vai fazendo assim, o barro está lá. Você vai fazendo assim, daqui a pouco está redondinho. Não é coincidência, é Deus. Se o sol chegar um pouquinho mais para frente, a gente morre queimado. Se o sol se distanciar um pouquinho, a gente morre congelado. Aí a gente vê o poder desse Deus maravilhoso, desse Deus grandioso. E Elias, ele fala para Acabe: chama o povo, chama também teus sacerdotes, vamos fazer um desafio. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus de Israel. Elias sabia que era Deus, irmãos. O Deus de Baal eles viam. O Deus de Elias é invisível. É invisível aos olhos humanos. Mas vai chegar o dia, esse Deus que você ouve falar, que você já leu nas Sagradas Escrituras, vai chegar o dia que você vai ver ele face a face. Vai chegar o dia que nós vamos estar diante dele. E foi para isso que ele nos criou. Foi para isso que nós fomos formados. E eu vejo, irmãos, o desprezo das pessoas. E isso acontece no dia de hoje, coração dividido. Quando Elias ele faz o desafio, as pessoas se calaram, não tinha resposta. Eles estavam com o coração dividido. Você está entendendo isso também? Elias diz para eles: até quando cocheareis entre dois pensamentos? As igrejas estão cheias de pessoas, por pé do mundo está na igreja. A maioria está na igreja encaminhando para o inferno e acha que está salvo. Pensamento dividido. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Igreja não é lugar de engano, é lugar de servir com sinceridade. E as pessoas estão brincando com a eternidade, irmãos. Estão brincando com a eternidade. Isso é sério. Eu falo aqui, falo lá na base missionária. Somos a igreja do arrebatamento. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. Daqui a pouco a igreja vai desaparecer daqui da terra. E o que as pessoas estão fazendo em prol do reino? O que as pessoas estão fazendo em favor, em prol da palavra? Nada. Hoje a maioria é muita oba-oba. Se a gente bota na internet, ó, domingo, até o profeta revela tudo, talvez seria mais gente na igreja hoje. Hoje na igreja, a gente sempre faz isso, hoje na igreja, culto de Santa Ceia, vai ter torta, bolo, Coca-Cola, talvez seria mais gente na igreja. Como diz o meu pastor na convenção, as igrejas têm que parar de ficar fazendo festa. O povo quer saber de oba-oba. Ninguém tem mais compromisso com as coisas. São poucos, irmãos. Sabe, às vezes, eu não estou aqui para fazer minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Queria eu, todo domingo, trazer uma palavra aqui, para
aquilo de pular, gritar, chorar e voltar para casa com um saco de pecado, e ir para o inferno porque não está ouvindo a verdade. Eu vi um pastor dizer assim: pastor não é pastor de ovelha, pastor é pastor de pasto. Pastor tem que ter pasto. Não adianta você ter ovelha e não ter pasto. Então o pastor tem que ter pasto para as ovelhas se alimentar. Eu fico olhando, irmãos, e quando tem certos movimentos nas igrejas, rapaz, o povo fica louco. Tem igrejas que tem culto 3, 4 vezes no dia. Assim, tem igreja com 2, 3, 4, 5 mil. Se prega muito milagre, porta aberta, vitória, vitória. Mas renúncia você não vê pastor pregar. Largar o marido da outra, você não vê pastor pregar. Ou a mulher do outro. Você não vê pastor pregar que o alcoolismo leva para o inferno, que a maconha leva para o inferno, que as drogas levam para o inferno. Você não vê. Se prega muito amor, mas se esquece da justiça e do juízo. E nós estamos vivendo uma época que a mensagem tem que ser de justiça e de juízo. É os últimos dias. Ou nos arrependemos, ou nos voltemos para Deus, ou já estamos condenados ao inferno. Já estamos condenados, irmãos. Você já imaginou Elias dizer para as pessoas: até quando vocês vão ficar com esse pensamento? Até quando vocês vão querer servir a Deus e servir a Baal? Porque tinha aqueles que se prostravam diante de Baal, mas também se prostravam diante de Deus. Isso estava acontecendo. Na hora da adoração geral, o povo estava lá, mas em casa ia para o canto. Oh Deus, eu adorei a Baal porque Jezabel mandou. Eu estou debaixo da ordem do rei. Oh Deus, adorando a Baal, adorando a Deus, adorando a Baal e adorando a Deus, irmãos. A nossa fé, ela tem que ser uma fé que você esteja disposto a perder a tua vida aqui para ganhar a vida lá. O que Pedro disse para os seus algozes? Me crucifica de cabeça para baixo, não sou digno de morrer como meu mestre. O que Paulo deixou escrito para a igreja? Eu combati o bom combate. Ele queria dizer: a minha vida não foi fácil, é luta, 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 luta e combate. Eu combati o bom combate. Acabou a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. E por fim, aquele que é justo e fiel me dará a coroa da vida. Então, os crentes hoje, qualquer coisinha que chutar o pau da barraca. Irmão, eu quero ver aqui no dia do juízo. Qual é a desculpa? Eu quero ver qual é a desculpa que as pessoas vão dar no dia do juízo. Porque hoje, cada 10 crentes, 8 vivem cheios de desculpa. Desculpa para não orar, desculpa para não ler a Bíblia, desculpa para estar no culto. É claro que existe. O senhor está doente, não está no culto. Amém? Acontece um imprevisto em cima da hora. Não dá. Amém?
viajou, está viajando. Josilei está viajando, Josilei. Foi lá nas terras dela, lá para lá da Paraíba, lá. Ô, glória. Quem está viajando? Agora a pessoa, no dia de culto, fica dentro de casa. E a maioria assistindo novela. Se o arrebatamento acontecer naquela hora, você vai para o céu. Daqui está dos infernos. Porque em cima não sobe não. Porque, irmãos, nós eu falo, isso serve para mim. Temos que voltar ao primeiro amor. Temos que voltar às primeiras obras. Temos que ter dedicação com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Virou costume ir à igreja, aquele que vai, né? Porque tem gente que você tem que implorar para ir no culto. Isso de uns 3 anos para cá, porque de uns 3 anos para trás não tinha isso. As pessoas vinham trazer seus visitantes. Hoje tem pessoas que não aparecem, ficam com as suas desculpas e ainda não convida ninguém. E fora aquele que não tem testemunho de crente. Ah, se aquilo ali for para o céu, o capeta também vai. Porque o ímpio fala isso. Nossa, dependendo do testemunho da pessoa, ela não ganha nem ela mesma. Não ganha nem a família, irmãos. Estou falando porque eu vi uma filha. A mãe falou assim, e diga, hoje tem aquela terça-feira mesmo só tem. Levar minha filha lá. Assim, ela falou, mãe, a senhora vai na igreja todo dia. A senhora mudou em quê? Na minha frente. A senhora mudou em quê? Está na igreja todo dia. O que a senhora mudou em quê? A vida da senhora chama mão de capeta dentro de casa. A senhora está, nem a senhora está salva, está querendo que eu vou para a igreja. É horrível você ouvir isso, irmão. Isso é triste. É tão bom, pastor Luiz. A mulher está com o marido no portão de casa. Eliseu morava nas cavernas, no Mar Vermelho, indo para a cidade. Ela vira para o marido e fala, aí, ó bem, está vendo aquele homem lá? Eu tenho observado ele. Eu tenho observado. Verdadeiramente aquele homem é o santo homem de Deus. Não é que a gente queira ser bajulado, irmãos. Porque tem aquele que fala mal, tem aquele que fala bem. Mas é tão legal quando alguém chega, rapaz, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Eu sinto paz quando estou perto de você. Eu sinto paz quando entro na tua casa. Isso é bom. O maior evangelismo que você pode fazer não é distribuir um panfleto. A gente não é nem sair falando de Jesus. É a tua vida. A tua vida é o maior testemunho. O teu vizinho, teu familiar, as pessoas que te conhecem dizem, olha, eu conheci ela da farra, eu conheci ela da bebedeira, eu conheci ela da mentira. Está diferente, porque é uma nova criação, é uma nova criatura, é um homem ou uma mulher de Deus. Mas hoje está difícil. Hoje está difícil. Aí o que me chamou a atenção desse texto é o próprio Elias dizer, até quando vocês vão ficar com essa mente de vocês, com esse coração de vocês dividido? Vocês têm que tomar uma decisão. Se Baal é Deus, vai servir Baal, vai atrás dele, esquece o Deus de Israel. Agora, se o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, esquece Baal. Aí
sequestrei. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque os irmãos conhecem a história. Mas Elias sobe ao monte, o altar de Deus quebrado, de Baal inteiro. E quando os profetas de Baal estavam chorando, gritando, se cortando, Elias estava restaurando o altar de Deus. Nós estamos vivendo uma época de restauração. Temos que colocar as pedras no lugar, voltar a ter sacrifício, voltar à verdadeira adoração, voltar a servir a Deus de coração. Elias pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Depois que o altar está de pé, ele coloca lenha e depois coloca sacrifício. Mandou fazer uma vala ao redor do altar e mandou buscar água. Era seca, irmãos. E achar água onde? Estava na época seca. Inclusive, Deus, ele é tão maravilhoso, Marcelo. E quando o negócio começa a secar cá, Deus já tira você de cá e bota cá. É cuidado. Porque ele já estava acostumado. Água geladinha, água para tomar banho, para beber, pão do carro. Aí Deus fala o quê? Pastor, sai daí, vai para Serepta. Serepta estava fora de Israel. Eu não sei quantos dias ele caminhou, mas eu imagino Elias andando tudo seco, tem um monte de caveira de gado. As pessoas pedem osso, o povo com fome, com sede, e nada de mal mandar providência. Era como se Deus estivesse falando: continua adorando Baal, porque quando vocês adorarem Baal, vocês vão ficar desse jeito aí. Aí ele vai, olha só assim, ele chega na frente de uma casa, de uma viúva, e essa viúva estava pegando graveto para acender seu fogãozinho a lenha. Ele chegou para ela, pediu água e disse para ela assim: faz aí um bolinho para mim. Fosse no dia de hoje, né, pastor Antônio? Faz um bolinho de chuva aí, faz alguma coisa para mim comer. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino aquela mulher lágrima nos olhos dizendo: moço, eu não tenho nada em casa, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou misturar o azeite na farinha e vou fazer um pãozinho, um bolinho. Aí eu vou comer, meu filho vai comer e depois nós vamos morrer. Ela sabia que ela ia morrer porque não ia ter mais o que comer. Deus tirou Elias do conforto porque o ribeiro se secou por causa da seca. Levou até a viúva de Serepta. Ela fez, levou para ele comer. Aí já não era mais ele, era Deus. Ele virou para aquela mulher e disse para ela: assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não vai mais acabar, e nem o azeite da botija vai faltar. Bota lá no que vai fazer, por favor. Olha o cuidado. Enquanto houve fome em Israel nas vizinhanças, você já imaginou, jovem? Aquela mulher levantar de manhã, farinha e azeite. Ela faz lá aquela comida, aí acaba. Chega de tarde, de novo farinha e azeite. Ela faz aquela comida, acaba. Enquanto
houve seca em Israel, aquela mulher tinha comida todo dia, não faltava para ela. Elias no pé do monte. Os profetas gritavam, se cortavam. Elias dizia, grita mais alto. Eu acho que ele não está ouvindo. Eles começaram a gritar, Elias, eu acho que ele não está em casa. Deve ter viajado. Elias no mundo deles. Começaram a se retalhar por dia e nada. Eu fico imaginando quando o altar estava de pé, que começaram a jogar água, irmão, lenha molhada, não pega fogo. De vez em quando o Marcelo está lá para as roças, né, Marcelo? Quando uma chuva forte, mas você pegar uma lenha lá, será que pega fogo? Lenha molhada só da fumaça, não é isso? A lenha encharcada de água pega fogo e joga na fumaça. Elias queria mostrar para o povo que quando você tem vida no altar, até a lenha molhada pega fogo. Talvez os profetas poderiam, junto com a cara, dizer: esse homem é louco, o nosso altar está seco, a lenha está seca e não pega fogo, ele está atacando água. Meu irmão, foi tanta água que a vara que ele fez, não encheu de água. A lenha estava pingando água. Eles ficaram a metade do dia gritando, Elias com poucas palavras. Às vezes, antigamente, Marcelo, eu pensava assim: eu vou para o monte orar de meia-noite até 6 da manhã. Irmãos, quem consegue orar muito? Não. Mas quem tem intimidade, poucas palavras basta. A prova está em Elias. Elias não orou meia hora, não orou 10 minutos, não gritou. Agora vocês vão parar porque é minha vez. Ele olha para o céu, palavras: ó Deus de Israel, mostra para este povo quem é o Deus de Israel. Irmão, desce aquela labareda de fogo. O sacrifício virou cinza, a lenha virou cinza, até o altar virou cinza e queimou tudo. Aí os idólatras, os crentes desviados, começaram a adorar, começaram a glorificar, porque viu descer fogo do céu. Mais uma prova, irmãos, que o coração das pessoas, o ser humano é terrível. Adorar a Deus que está tudo bem é maravilha, pastor Luiz. Começaram a adorar porque viu fogo descer, consumir. Elias pega a espada, o fio da espada. Todos os profetas de Baal perderam a vida, morreram ali. Do monte não desceram. Aí o povo começa a adorar, começa a glorificar. Por que não adoraram na perseguição? Não é, pastor Paulo? Por que não adoraram quando Jezabel estava se levantando contra eles? Então tem pessoas, irmãos, que só quer adorar a Deus quando vê alguma coisa boa para eles, que benefício para eles. Mas o verdadeiro adorador adora inferno, adora na prova, adora na luta, adora na adversidade. Ele sempre vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido, onde está guardada a minha fé, e nada vai me tirar da presença do Todo-Poderoso. É isso, irmãos. Tem até um outro que fala sobre isso, né? É adorar. Pastor Luiz, ele veio para pregar
Abre o culto aí, eu preciso dar uma palavra pastoral. E a palavra pastoral de hoje é: até quando os engenheiros executores pensamento? Quando nós nos preparamos para ir passar a eternidade com Deus, quando você rasga a Bíblia e vai para o mundo. Igreja não é um lugar de gente com mente dividida. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Ou você se esforça para entrar pela porta estreita, ou você lute para andar no caminho estreito. Porque no reino de Deus não tem porta larga. No reino de Deus não tem caminho largo, não. As pessoas estão enganadas, irmãos. Daqui a pouco eu preguei aqui um dia sobre a mulher grávida. O arrebatamento é de uma mulher grávida que está perto da luz. Esse ano ainda, coisas terríveis vão acontecer. Seca na Amazônia, fogo descontrolado no Brasil e operações, terremotos. Esse conflito em Israel, que vai crescer, não vai parar. Aí tem pessoas que acham que o pastor está pegando no pé. O pastor enche o saco, enche a paciência. Não, irmãos. É zelo. Eu tenho zelo pelas coisas de Deus. Bagagaçu. Não poder acabar, se alabar. Eu tenho zelo. Isso é zelo. Você pode sair daqui dizendo que não gostou da mensagem. Você pode sair daqui dizendo: não é essa palavra que você veio ouvir, mas não veio que te agradar, não veio que passar a mão na cabeça de ninguém. Amo todos vocês de coração. Pastor que não tem amor pelas ovelhas, não está nem aí pelo pecado da ovelha, não está nem aí por que elas estão fazendo. A maioria só se importa com o que entra no final do mês. Porque tem muito pastor aí que estão usando as contribuições, os seus carros do ano, suas viagens milionárias, e não está nem aí, irmãos. Nós não precisamos de pedra do Jordão, de água do Jordão, de terra do deserto, lá não sei de onde, sal grosso, água milagrosa. Nós precisamos obedecer a palavra, botar o reino de Deus em primeiro lugar, porque cada necessidade vai ser, você vai ganhar em dobro quando você botar Deus em primeiro lugar na tua vida. Essa é a verdade. Eu queria muito que todos os meus estivessem aqui. Mas como eu disse, cada um, são cada um. E orar a Deus, né, irmãos? Olha aqui comigo. Eu tenho certeza que eu estou.
E quando eu falo que Ele está voltando, não é só pelos sinais. Quando eu disse coisas terríveis está para acontecer, eu estou te avisando que Ele está voltando, porque Ele falou comigo. Aleluia. Daqui a pouco, essas cadeiras vão estar vazias de vez. Essas portas não vai se abrir mais. Só se alguém arrumar e entrar desesperado porque me sumiu. Essa tem que ser nossa esperança. Essa tem que ser a nossa fé. Pode ser a última mensagem que você está ouvindo. Vai demorar muito tempo hoje. Deus abençoe a todos que participar da ceia. Amém.